hemos estado comemorando Estivemos nuestra comemorando redención, a nossa redenção, comemorando el sacrificio comemorando o de Cristo sacrifício de en Cristo la cruz del na Calvario, cruz do Calvário, donde entregó su onde ele cuerpo en entregou o seu corpo em sacrificio sacrifício vivo por nós, nosotros y derramó su sangre derramou o para seu limpiarnos de sangue todo pecado. para nos limpar de todo pecado, Y también hemos e comemoramos também conmemorado el lavatorio de pies o lava-pés, que nos muestra que nos mostra que que todos todos os os pecados, faltas e erros que confessamos depois de estarmos no corpo místico de Cristo, Cristo, com o seu sangue nos limpou e estamos limpos de todo pecado diante dele, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. O pão, o vinho, o lava-pés e o batismo na água no nome do Senhor são memoriais que se realiza tudo em memória de Cristo e no nome de Cristo, o nosso Salvador. Toda persona que no hace alguno de estos mandamientos del Señor, Toda pessoa que não cumpra os mandamentos do Senhor, que são em memória de no Cristo, tiene parte con Cristo. não tem El parte último com que Cristo. fue la orden para el lavatorio de pies, O último mandamento, que foi a ordem para o lava-pés, no me lavarás los pies jamás. O sea, no te vas a humillar Pedro lhe disse: não, a la tu jamais me posición de un lavarás os lavador pés. de pies, Ou seja, não te humilharás a esta posição de um lavador de pés, que había en ese que era o tiempo. ofício mais baixo que havia naquele tempo. Não o farás. O sea, porque él reconocía Isso quer a dizer Jesús como el Mesías, que ele reconhecia Jesus y no como iba a dejar Messias que el Mesías se e humillara. não deixaria que o Messias se humilhasse diante dele. Pero Jesús le dice, Mas Jesus lhe disse: si no te lavares, se não te lavares, não terás parte comigo. Pedro dice, entonces, no, Pedro la então lhe cabeza disse: también, então não solamente só os pés, mas a pies. cabeça também. Porque cuando se trata Porque quando se trata de salvación de vida de eterna, salvação e de vida eterna, no se puede escatimar não pode el esfuerzo avaliar o esforço e tudo que temos de mandado por fazer Cristo y sus por mandato de Cristo e seus apóstolos. hoy es un día muy importante. Hoje é um dia muito Primer importante, domingo del o año primeiro domingo do ano 2016. 2016. Había dicho 2010 la última vez. En 2016, en donde Havia dito na primeira vez 2010, porém é 2016, onde assim como o povo hebreu, no deserto e depois na terra prometida, comemorava el día de la o Pascua dia da Páscoa que habían tenido que en tiveram Egipto, no Egito, en donde habían sacrificado onde cada família un tinha sacrificado cordero de um un año, cordeiro de um ano. y habían Tinham colocado o sangue do cordeiro del cordero na en la porta, puerta, nos batentes da en los porta, postes, en el marco de la puerta, para para la a preservación preservação de los da primogénitos vida dos que estaban en esa primogênitos casa. que estavam nessa casa. Ahora, él dice después, E Dios a depois, Moisés, Deus que disse esto a tiene Moisés que llevarlo a que cabo tinham de realizá-lo en memoria todos os anos, todos los novamente, años, en el mes em memória, que se llevó a cabo no mês em que o fizeram allá en Egipto. lá no Egito. Y si alguna persona E se alguma pessoa estaba de viaje estivesse de viagem o no estaba limpia, ou que não porque estivesse había limpa, enterrado porque tinha algún familiar enterrado algum familiar morto, entonces se estivera num funeral, lo llevaría a cabo então o faria la misma na fecha mesma del data próximo mes, do próximo mês, ou seja, no dia 14 del segundo mes. do segundo mês. Ahora,
Porém, eso no era una cosa isso não era uma que coisa si la persona quería o no que quería a pessoa desejasse ou não desejasse fazer. del Señor. Era um mandamento do Senhor. Miren lo que dice aquí. Es como Isso cuando Pedro le dice, é "No me como lavarás los Pedro, pies". quando disse a Jesus: não me lavarás os pés. Era un mandamiento Não era uma coisa da pessoa desejar ou não desejar fazê-lo. parte conmigo. Era um mandamento do Senhor. O sea que Jesus lhe disse: não terás parte comigo. Ou seja, el programa que é um assunto, uma questão do programa de redenção que terá de ser realizado. de donde Cristo sacaría De onde Cristo tirou isso? que no tendría De não parte ter con él. parte com Ele? Y el que no toma la Santa Quem Cena não tampoco tome tiene a parte, Santa Ceia, porque no está tampouco tem parte com Ele, celebrando porque não está comemorando, celebrando o sacrifício que Cristo fez por você e por mim. y uno lo hace con E a pessoa faz isso com agradecimentos. Número capítulo 9, verso No livro de Números, capítulo 9, versículos 9 ao 13, 13 que adelante nos dice, diz: "Mas el que estuviera limpio", então o Senhor falou a Moisés, esto es, dizendo: Jehová dijo a Moisés, diciendo, Fala Jehová habló a Moisés aos diciendo, filhos de "Habla a Israel, los hijos de Israel, dizendo: cualquiera de quando vosotros, alguém dentre vós, ou entre as vossas gerações, que estuviera inmundo for por causa imundo de por muerto, tocar um corpo o morto, estuviera de viaje, ou se achar em jornada longe de vós, celebrará la Pascua contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. en el mes No segundo mês, segundo, a los 14 no días dia del mes, 14 à tarde, entre las dos tardes, a celebrarão, la celebrarán com panes sin levadura, com pães ázimos e ervas amargas, a comerão. no dejarán del Dela almuerzo nada que deixarão até para amanhã, mañana, ni quebrarán e hueso dela não de- quebrarão osso algum. conforme a todos los ritos de la Segundo Pascua, todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. mas el que estuviera limpio Porém, quando um homem for y no limpo estuviera de viaje, e não estiver em sin viagem dejar de celebrar e la deixar de Pascua, celebrar a esa Páscoa, persona será essa cortada alma será de su pueblo, extirpada do seu povo. que no tendrá Ou seja, parte a pessoa não terá parte de Dios. no povo de Deus, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará su pecado. o seu pecado. Recuerden que la Pascua de Cristo, Lembrem-se que a Páscoa de Cristo, Ele nos perdoou limpió de todo, e com seu sacrifício nos limpou de todo pecado, llevará también, e a pessoa que não a celebra porque no também leva o seu pecado, porque não está celebrando a limpeza de todo pecado que Cristo realizou com o seu sacrifício na cruz do Calvário. una acción Isso quer dizer, de gracia vem a ser também uma ação de graça pelo sacrifício de Cristo, com o qual Ele nos comprou de todo pecado. consciente de estas verdades bíblicas, Conscientes destas verdades bíblicas es e de que é um memorial, en memoria de é em memória de Cristo y su obra de redención, e da sua obra de redenção que Ele realizou, lo hacemos nós o fazemos del Señor no nome do Senhor Jesus Cristo, com ações de graça, agradecendo a Cristo por ter morrido por nós na cruz do Calvário e assim Jesucristo, nos redimir, limpiarnos nos limpar de todo pecado y presentarnos e nos apresentar diante de Deus, sin mancha, sem mancha, sem ruga sin e sem pecados, ante la presencia diante da presença de Deus. Padre Celestial, en el Pai nombre celestial, del Señor Jesucristo, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo por essa bênção de estarmos celebrando este memorial tão importante da Santa Ceia, comiendo el pan, comendo presenta tu o pão que representa o teu corpo e tomando o vinho que representa o teu sangue.
lavando os pés uns dos outros, que representa que Ele com seu sangue nos limpa de todo pecado, em cada momento que confessamos a Ele as nossas faltas, erros e pecados. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus eterno, e pedimos que nos acompanhe em todos os dias de nossa vida e que em breve nos dê a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Senhor, precisamos ir desta dimensão terrena, porque a cada dia as coisas estão mais difíceis aqui. Acrescente na tua igreja em breve os que faltam por ser acrescentados. E, Senhor, venha logo com os santos que partiram. Ressuscita-os em corpos glorificados e nos transforme e nos leve contigo à ceia das bodas do Cordeiro. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A continuação, o reverendo José Benjamin Pérez está aqui para continuar e finalizar. Miguel já não voltará a falar. Miguel, que Deus te abençoe. Também Ruth e seus filhos, a todos os ministros lá na Venezuela, em todos os países, nas congregações, irmãos e irmãs que estiveram escutando hoje a palavra, a pregação do Evangelho de Cristo. Também o memorial da Santa Ceia em memória e lembrança de Cristo, nosso Salvador, e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos use grandemente em sua obra neste ano e que nos abençoe espiritualmente e materialmente. Por que materialmente? Porque necessitamos trabalhar materialmente também na obra do Senhor Jesus Cristo, o qual tem sido tão bom para conosco e morreu por nós na cruz do Calvário. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, e conosco aqui o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país o ministro correspondente. Até no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Graças a Deus.